Eu juro que eu não ia gravar esse vídeo, mas isso se fez necessário diante das disseminações de notícias falsas, desinformação e distorção de narrativa sobre a série Adolescência da Netflix. Sim, eu sei que ela já tem um tempo no ar, eu sei que ela já foi substituída no topo do ranking das séries mais vistas da plataforma de streaming, mas eu não podia deixar de gravar esse conteúdo porque muitas pessoas estão compartilhando uma desinformação que afeta diretamente a pessoas como eu e muitos que eu conheço e a outras pessoas que você também conhece. Eu devo dizer para você, antes de continuar no vídeo, que se você tem algum problema com temas mais sensíveis, que você veja esse vídeo com uma certa dose de alerta ou não assiste ao vídeo, porque eu vou mencionar casos reais de violência contra crianças, eu vou falar de bullying e assédio envolvendo as redes sociais, as plataformas que estão disponíveis para comunicação instantânea. Vou tratar de temas que são complexos para quem já lida com problemas emocionais mais sérios. E pais, adultos, vejam esse vídeo com atenção, porque vocês são os maiores disseminadores de notícias falsas na internet. Ou não entenderam a adolescência, ou alguns de vocês, infelizmente, são bem desonestos. Eu sou Eduardo Moreira e essas são as minhas verdades inconvenientes para destruir a maior mentira envolvendo a série Adolescência na Netflix. Vamos direto ao ponto. O que estão dizendo sobre adolescência? Isso não só aqui no Brasil, tá? Isso está acontecendo em outros locais do mundo. Essa é uma conversa que veio se desenvolvendo ao longo das últimas semanas e os criadores da série tiveram que vir a público para desmentir. Mas como nem todo mundo está buscando a informação em fontes corretas, eu estou aqui para não dar pitacos, eu estou aqui para trazer fatos. Estão afirmando por aí que os criadores da série Adolescência na Netflix alteraram a etnia do protagonista apenas e tão somente para não causar uma discussão ainda maior em relação ao cenário geral da série, em relação ao plot principal da série. Eu vou tentar suavizar ao máximo a minha linguagem só para o YouTube não reduzir a visibilidade desse vídeo. E o que é pior, o argumento utilizado por essas pessoas é que não poderia colocar um garoto negro para ser o protagonista, para ser o autor dos crimes da série, porque isso poderia levantar ainda mais a discussão sobre a violência promovida por garotos negros utilizando armas brancas no Reino Unido. Esse foi o argumento. Essa é a informação. Como você vai ver nesse vídeo, a desinformação, a distorção de narrativa. No Brasil, quem veiculou essa história e que tem principal posicionamento no ranking do Google foi a Revista Oeste. Só que a Revista Oeste tem um gosto um tanto quanto duvidoso. Gosto, como se eu tivesse experimentado a Revista Oeste. É um veículo que, no mínimo, pecou um pouco na hora de passar essa notícia para o grande público. E aqui eu estou sendo gentil ao falar da Revista Oeste, só para tentar evitar o processo, porque foi leniente, foi displicente, foi muito equivocada a forma em como eles produziram a matéria para repercutir algo que veio da internet. Essa informação veio da internet, de que eles teriam trocado a etnia de garoto branco para garoto negro. Só que qual é a fonte que a Revista Oeste usa para poder escrever a matéria deles? Vamos falar sobre isso? Vamos. A Revista Oeste alega que foi uma fala do Stephen Graham a RadioTimes.com que é a fonte da informação de que a série é inspirada em um crime cometido por um garoto negro e que eles trocaram a etnia apenas e tão somente para não levantar polêmica. Só que aí começam a vir as camadas de desinformação, porque quando você vai ver a notícia na RadioTimes.com, e eu vou colocar vários prints na tela para ilustrar o assunto e para reforçar de onde que eu estou tirando as minhas informações e não achismos, diferente do que a Revista Oeste fez, diferente do que a dona de casa, a socialite, a dondoca que vai no salão de beleza, compartilha nos grupos de Zap Zap,
E eu aqui estou fazendo o trabalho que a revista Oeste deveria ter feito e não fez, trazendo fontes e fatos. Quando você vai ver a entrevista do Stephen Graham, que além de co-criador da série, é ator, porque ele interpreta o pai do protagonista, você não tem nenhuma fala específica onde ele afirma que o protagonista é baseado ou inspirado em uma criança negra ou um adolescente negro que cometeu algum crime no Reino Unido. Na verdade, não existe um criminoso em específico que foi a inspiração de adolescência. Não existe um elemento específico, um crime específico. O próprio Stephen Graham fala na mesma entrevista da RadioTimes.com que, coincidência ou não, o Oeste, a revista Oeste, não coloca a fonte na sua matéria no seu site. Ele cita vários crimes. Ele menciona alguns incidentes, menciona alguns locais onde eventualmente você tem alguns outros protagonistas desses infelizes episódios, mas em nenhum momento ele é específico sobre a etnia ou sobre o caso que inspirou o protagonista ou que inspirou a série. Esse é o primeiro indício de que há uma distorção de narrativa pesada aqui, porque não tem menção de fontes oficiais e não adianta colocar radiotimes.com. Você precisa colocar o link da matéria para que o leitor possa clicar e acessar a fonte original. Mesmo que a gente saiba hoje que as pessoas não estão mais interessadas em clicar em links de internet. É difícil para uma pessoa ler um texto de, sei lá, 500 palavras. O roteiro desse vídeo que você está assistindo tem 3.500 palavras. E eu só estou gravando esse vídeo porque eu sei que as pessoas não vão ler os textos, porque tem preguiça, porque tem analfabetismo funcional ou porque pararam de pensar. Como eu disse, verdades inconvenientes. Então, baseado nisso e em tudo isso, já há um trabalho bem equivocado da revista Oeste. Mas vamos além, então. Vamos tentar pescar de qual foi o caso que de forma maldosa selecionaram para apontar que o protagonista de adolescência é um adolescente negro e que a troca só aconteceu para não chocar a sociedade cristã ocidental ainda mais. A mesma revista Oeste tem a coragem de mencionar o caso Sentamo, que ocorreu em 2023, como o protagonista real de adolescência, sendo que Stephen Graham jamais mencionou o nome ou este caso de forma específica para ser a fonte de inspiração do protagonista. Então, de onde que veio essa ideia da revista Oeste em mencionar este caso em específico? Procurem na internet o caso Sentamo. Vou colocar print sobre isso, só que eu não vou dissecar esse caso como um todo, porque não é o foco principal dessa narrativa. Por que diabos que a revista Oeste fez essa menção a este caso? Porque era conveniente, tanto para a revista Oeste quanto para a suposta fonte que a revista Oeste encontrou. E sabe quem é essa fonte? A fonte da revista Oeste, ou a origem dessa fake news de que o protagonista de adolescência foi substituído só para não ser um adolescente negro, veio de um Zé Mané qualquer na internet. Vocês estão vendo o print da postagem original. Um Zé Mané qualquer na internet publicou isso, acreditando que isso era verdade, ou tirando a fonte dele de algum orifício que eu não quero descrever só para não reduzir a visibilidade deste conteúdo, e simplesmente publicou isso como se fosse verdade. E a pior parte é que quem compartilhou e fez com que essa fake news ganhasse ainda mais força foi o senhor Elon Musk. Sim, o dono do X, finado Twitter, que adora criar teorias conspiratórias, acha que a série Adolescência é para lacração, é um discurso de ódio contra o povo branco, contra o homem branco. Sim, ele chegou nesse ponto. E com tudo isso, a gente teve a disseminação de uma notícia falsa, de uma desinformação como se fosse verdade. E me pasma, e pasma é ótimo, né? Eu fico pasmo ao pensar que um veículo que se diz sério como a Revista Oeste simplesmente publica algo baseado em alguém, algo que alguém disse
e que não tem fonte nenhuma para confirmar o que falou. Esse é o tipo de jornalismo da Revista Oeste. Esse é o tipo de informação que as pessoas estão acreditando depois de, meu Deus do céu, de tudo o que aconteceu no nosso mundo. E é inacreditável, inacreditável como o ofício de jornalismo caiu em descrédito. E cai em descrédito também por causa desse tipo de trabalho que a Revista Oeste faz. Porque tudo que eu estou falando, o artigo ainda está lá, a desinformação ainda está lá. Eu fiz o meu serviço de campo. Eu decidi dar aquela pesquisada para descobrir qual foi a inspiração que os criadores da série, porque a gente tem o Stephen Graham como co-criador ao lado do Jack Thorne. Então, vamos descobrir juntos qual foi a inspiração que essa dupla teve para escrever o roteiro de Adolescência. E por que eu estou falando do roteiro? Porque o roteiro nada mais é do que a história que é contada na série. E vocês vão descobrir que nem chega perto de ter a inspiração, a base da história com um... Cara, eu vou para o próximo segmento, tá? Para começo de conversa, vamos voltar lá para radiotimes.com, onde o Stephen Graham deu a entrevista afirmando que a adolescência não se inspira em apenas um caso. São múltiplos casos de violência que ocorrem com maior frequência nos últimos anos lá no Reino Unido, com uma coincidência, um ponto comum, que são crimes cometidos por adolescentes com portes de arma branca. São crimes com facas. Ele não se focou em um único caso, e sim em vários. Ele decidiu levar essa discussão para o seu parceiro de roteiro para poder, ou de criação da série nesse caso, para poder condensar todos esses casos em uma narrativa comum. E olha só que coisa, essa narrativa foi aparentemente tão bem escrita que ela coincide com vários casos do mundo real, mas não com os casos envolvendo adolescentes negros. Isso é uma falácia, ou, até que se prove o contrário, é a narrativa oficial vinda dos autores. Se bem que tem gente que vai acreditar apenas naquilo que quer, e não nas fontes oficiais, não nas falas dos criadores. Não vão acreditar em mim, que dirá no criador da série, né? Então, a fonte original, ou o principal elemento de inspiração, e eu estou lendo aqui o roteiro que eu escrevi, a principal fonte de inspiração para a construção do roteiro do Netflix foi o livro Cries Unheard, Why Children Kill, da Gita Sereni. Olha só, eu vou dar o resumo do livro para você. O livro analisa o caso de Mary Bell, uma menina branca de 11 anos de idade que matou 2 crianças na década de 60. O livro explora as raízes da violência infantil em traumas e abusos. E assim, até eu estou curioso para ler esse livro, porque os níveis de abuso que a Mary Bell passou foram gigantescos, porque a mãe levou ela para o mercado de entretenimento adulto, por assim dizer, utilizou o corpo da menina das formas mais vis e cruéis, e para cometer esses crimes, a Mary Bell contou com a ajuda da melhor amiga para poder executar esses assassinatos. Eu nem sei se eu poderia estar falando sobre isso. Então, a gente não tem um caso de whitewashed aqui, a gente não tem um caso de reversão de etnia do protagonista, considerando a principal fonte de inspiração para a construção do roteiro de Adolescência. Mas vamos além, vamos colocar mais elementos para essa discussão, como, por exemplo, as entrevistas que o Stephen Graham e o Jack Thorne deram para a imprensa antes da série estrear e depois, quando vieram todos os absurdos dessas fake news que foram compartilhadas com o grande público nas últimas semanas. Primeiro veio o co-criador da série, o Jack Thorne, se pronunciar sobre o assunto. Ele diz com todas as letras que as afirmações que rolou um whitewashed, ou uma reversão de etnia do protagonista apenas e tão somente para proteger as pessoas pretas e, entre aspas, gigantes aqui, promover um ódio contra as pessoas brancas, são acusações absurdas. Em entrevistas antes da série estrear, ele foi muito claro, abre aspas, não estamos falando de raça, estamos falando de masculinidade, estamos tentando resolver um problema. É sobre
meninos, fecha aspas. Aqui eu quero fazer um adendo. Para quem assistiu Adolescência com muita atenção, e eu não quero dar spoiler sobre a série, mas sabe que a série fala sobre motivações. Que o personagem central cometeu o crime, isso é fato, isso é mostrado no primeiro episódio. Mas a série foca muito em quais foram as motivações para que ele cometesse tal ato e como que todos os elementos ao redor dele, os colegas de escola, o melhor amigo, os pais, o próprio grupo de professores, como todos contam com as suas digitais em torno do crime e colocando a sua influência ali como resultado desse ato bárbaro. Parte das motivações do Jamie é o comportamento do pai. E a série deixa isso muito claro. Porque, afinal de contas, o Jamie normalizou o comportamento mais agressivo e verborrágico do pai em situações de crise. O comportamento agressivo em relação à mãe. Ele normalizou o pai ter destruído um celeiro. Quem acompanha a trajetória do Jamie na série sabe muito bem que ele tem sim problemas de se relacionar com as mulheres e que parte desses problemas se reflete também por causa do bullying que a vítima estava fazendo com ele. O assédio que estava fazendo com ele em relação ao seu comportamento e à sua masculinidade. Isso não tem absolutamente nada a ver com etnia. Poderia acontecer com qualquer pessoa. E a característica mais importante, a menina que o Jamie vitimou, a melhor amiga era uma pessoa preta. Então, se houve uma reversão de etnia, se houve um whitewash, não faz sentido, porque as chances de um garoto preto assassinar uma menina que tem como melhor amiga uma menina preta, principalmente no país como o Reino Unido, que a grande maioria é composta de pessoas brancas e que a tendência é que os negros acabem se unindo, tal e como a própria série mostra, são muito pequenas. Sem falar que a motivação para que Jamie cometesse o crime passa bem longe de ser motivo torpe. Passa bem longe de ser, por exemplo, por causa de um ursinho de pelúcia que ele queria de volta. Aliás, falando nisso, esse foi outro ponto de tentativa de conexão e de distorção de narrativa que fizeram associado à série Adolescência. E a partir de agora eu vou explicar por que eu estou falando de um ursinho. O mesmo Stephen Graham que deu a entrevista para RadioTimes.com, onde ele não especificou de qual crime ele estava falando para inspirar o protagonista de Adolescência, diferente do que a Rádio Oeste entendeu que deveria divulgar, ele foi para o The Hollywood Reporter semanas depois para dar uma entrevista onde ele foi categórico em suas falas. Abre aspas. Eles estão completamente errados. Eles estão usando isso para perseguir seus próprios interesses. Há uma linha tênue entre liberdade de expressão e ódio, fecha aspas. Quando Graham fala eles, ele fala de uma galera que sabe que entre vários plots que a série fala, está a cultura Red Pill, que é essa cultura que prega que o homem tem que ser o macho dominante da espécie e que quem não consegue mulher vai ser o virgão das galáxias, ou como o própria série fala, vai ser o incel, ou, na tradução da legenda, vai ser o celibatário involuntário. Para vocês, pais que não sabem do que eu estou falando, essa galera Red Pill, que normalmente tem um pensamento totalitário, sabe, extremista, que acha que é dono do mundo, foi essa galera Red Pill que criou essa cultura incel, que acaba perseguindo pessoas que não estabelecem relacionamentos afetivos, não tem namorada, não tem ficante, e começam a taxar essas pessoas de virgões eternas. Então, quando tem um conteúdo televisivo que pega no pé de pautas que um determinado grupo abraça e entende como válida, a gente tem essa reação. A gente tem distorção de narrativa, a gente tem compartilhamento de mentiras na internet, a gente tem a criação de uma história que um veículo que eu quero acreditar que a Revista Oeste é um veículo sério,
acaba compartilhando e disseminando como se fosse verdade a partir de uma fonte. Eu tô com medo de falar isso, mas a partir de uma fonte que saiu de um orifício anal. Eu disse verdades inconvenientes. O Stephen Graham aproveita a entrevista do The Hollywood Reporter para falar de um caso específico que aconteceu no Reino Unido, e desculpa, eu vou falar o nome dele errado, do Axel Rudakubana. Esse caso aconteceu em Southport, Reino Unido. Só que esse crime aconteceu depois que a série já estava escrita e em produção. Nem isso nas fake news que foram contadas a respeito da série bate na cronologia. A produção aconteceu no determinado período de tempo, de novo, prints na tela para poder mostrar quando que foi produzida, escrita, produzida e gravada. A adolescência e o crime de Southport do nosso amigo Axel, nosso amigo entre aspas, tá? Só uma figura de linguagem. Os crimes cometidos pelo Axel aconteceram em um período posterior. Axel é uma pessoa preta. Ele é um adolescente preto, ele está condenado, ele está preso, está cumprindo sentença. Ninguém está aqui dizendo que pessoas pretas não podem cometer crimes. Só que associar a maior parte dos crimes com armas brancas no Reino Unido a pessoas pretas, sem dados, sem números e sem estatísticas, é um ato desonesto. Isso aí não é desinformação, é desonestidade. Hoje em dia, qualquer pessoa tem acesso à internet. Hoje em dia, qualquer pessoa pode pesquisar no Google. Esses dados são públicos. Existem institutos, existe a polícia, existem vários órgãos que podem fazer esse levantamento de estatísticas de crimes envolvendo pessoas pretas e armas brancas no Reino Unido. Da mesma forma como existem estatísticas sobre violência policial no Brasil, sobre a violência policial nos Estados Unidos. E olha só que coincidência. O maior número de pessoas mortas pela violência policial nesses dois países que eu citei são pessoas pretas. Coincidência? Estou duvidando. E aí não venham me dizer que isso acontece porque todo preto é bandido, todo preto é criminoso, porque eu sou uma pessoa preta e eu não sou bandido e nem sou criminoso. Tentam insinuar certas coisas ao meu respeito, como, por exemplo, vamos supor que eu me aproximo das velhinhas para dar golpe nelas. Já fizeram essa insinuação a meu respeito. Agora, dizer que eu sou criminoso, dizer que eu sou qualquer coisa, tem que provar. Não pode jogar a shade sem provar. E posso dizer que eu sou sim um privilegiado, porque nasci numa família de classe média preta, estudei a vida inteira em escola pública, mas meus pais não criaram filhos burros. Somos todos com ensino superior, somos todos de uma família que priorizou o ensino e priorizou o estudo para conseguir ser alguém na vida. Então, taxar todo preto de bandido e criminoso é sim preconceito. Acreditar que uma série de TV mudou a etnia do protagonista apenas e tão somente porque alguém tirou esta informação do rabo, sem apresentar fontes, sem apresentar dados, sem apresentar fatos, ou é burrice ou é desonestidade. Mas vamos supor que todas as pessoas que acreditaram nessa história sejam pessoas honestas. Aí eu tenho que levantar a pergunta: por um acaso você entendeu a série Adolescência? Caso não tenha ficado claro, eu vou desenhar para vocês que confundiram alhos com bugalhos. Adolescência é uma série que fala sobre masculinidade tóxica e que isso está se refletindo na violência que está escalando entre os adolescentes. Mas códigos morais e éticos, violência, comportamento abusivo, tudo isso se aprende dentro de casa. Não é escola, não é televisão, não são os videogames, não é o cinema, não é TV, é dentro de casa. O Jamie deixa isso claríssimo quando fala abertamente do comportamento do pai. Sem falar que isso está contaminando não só os adolescentes, como os adultos. E isso vem de muito tempo, porque essa coisa de você criar os filhos de uma forma mais agressiva, de uma forma implacável, isso vem de geração a geração. Pai e mãe não sabem direito o que está fazendo quando tem filho. O manual de instruções não vem junto com a cegonha, se é que vocês acreditam em cegonha. Então,
não venha me dizer que isso é histórico, tá? Essa ideia de culpar a mídia, culpar a TV, os videogames violentos, a internet, os smartphones, tudo isso é balela, porque é pai e mãe que cria filho dessa forma. A boa notícia, entre aspas, é que talvez essa geração já esteja se tocando do quão tóxico pode ser esse comportamento, observando os adultos ao seu redor. Observando que os adultos são infelizes, estão em casamentos infelizes, que estão tomando antidepressivos, Prozac e vários remédios para ansiedade, que boa parte desses adultos agora sofre de depressão, TDAH, ansiedade, assim como os adolescentes também estão ficando ansiosos e depressivos, e esses jovens estão tentando quebrar com o ciclo. A adolescência fala da cultura incel, fala dessa mania insuportável de um grupo tentar estigmatizar o outro porque não tem o comportamento padrão, porque não tem o envolvimento com o coletivo da mesma forma como a dita maioria entende ou estabelece como algo normal. A adolescência fala sim da cultura Red Pill, do comportamento de pessoas que, por acreditarem que estão no topo da cadeia, pode estigmatizar o outro grupo. Fala de homofobia, fala de racismo, fala de xenofobia, fala de uma porção de temas que uma galera simplesmente não suporta e não tolera. Então, de novo, eu quero acreditar que você só não entendeu a série. Porque você não tem capacidade cognitiva, porque você não tem uma visão mais ampla de mundo, ou porque você assistiu como puro conteúdo de entretenimento. Mas para aquelas pessoas que tergiversaram de forma equivocada ou cretina e canalha, criando mentiras e tentando associar a série como uma propagação de cultura contra o homem branco, contra a masculinidade e, principalmente, que tentou relativizar o conteúdo porque os autores, em teoria, ou neste caso não é nem teoria, em mentira deslavada, trocaram a etnia do protagonista da série. Eu lamento em dizer que você foi cúmplice de desinformação, para dizer o mínimo. Eu entendo que qualquer adulto racional tem que ter a obrigação de pesquisar na internet sobre informações e não acreditar no que a colega de salão de beleza está compartilhando no grupo de Zap Zap. Eu acho lamentável testemunhar que adultos que contam com acesso à informação, que contam com a internet, que leem jornais, que são pessoas com condição para obter a informação correta, condições socioeconômicas, inclusive, que elas simplesmente acreditem naquilo que lhe convém, sem olhar para as camadas do que é apresentado pelo conteúdo de entretenimento e sem questionar nada, porque aquela informação que foi entregue de bandeja simplesmente se alinha com aquilo que ela acredita como visão de mundo. Porque, afinal de contas, para muitas pessoas, é muito crível pensar que as pessoas pretas, em sua maioria, são bandidos, usuários de drogas, traficantes, vagabundos, assediadores, golpistas. É muito crível, é muito cômodo para uma parcela da população acreditar que todo preto é bandido. É muito cômodo para um mundo onde, e principalmente no Reino Unido, na Europa, no eurocentrismo, acreditar que o filho de imigrante é o mais propenso a cometer crimes. Se você assistiu à adolescência e realmente acreditou que houve um whitewashing, uma troca de etnia apenas para proteger a comunidade preta e para que essa série se tornasse um discurso contra a pessoa branca, eu tenho algumas alternativas para você e você escolhe aquela que é melhor. Primeira e a mais óbvia delas, você não entendeu a série. Porque é só você prestar atenção para as camadas de narrativa e principalmente ler a o plot completo do tal livro que eu citei, do crime que aconteceu na década de 60, que mostra que essa série é altamente inspirada em uma história que não necessariamente está relacionada a crimes cometidos por pessoas pretas no Reino Unido. Então, você não entendeu a série. E eu lamento, eu só posso dizer para você, vai estudar. Ou, segunda alternativa,
Ou você é burro, estupidamente burro, sim, porque você parou de pensar que, caramba, eu só acredito naquilo que me convém, eu não acredito mais nos fatos. Isso é um nível de burrice inacreditável. Se bem que o Brasil recentemente acreditou em muita burrice que foi expressa por determinadas pessoas, e mesmo aquelas pessoas com QI acima de 90 tentando alertar que ia dar merda, as pessoas foram lá e assinaram a burrice por extenso. Mas enfim, democracia é isso. Eu aguentei calado, agora é meu momento de simplesmente dizer para essas pessoas que elas são burras. Terceira alternativa: ou você é extremamente desonesto, e se você seguir compartilhando essa mentira com amigos, familiares, sobre o whitewashing da série adolescência, você é desonesto, você é cretino, você é canalha, você é pior do que eu, porque eu tô aqui te atacando com base nos fatos. Para seguir continuando com essa disseminação de mentiras, você é canalha, você é cretino, você é vagabundo. Eu sei, palavras fortes pro final do vídeo. Ou a quarta opção, que é a mais triste de todas para mim. Sabendo de tudo isso e seguindo com essa disseminação de notícias falsas e principalmente acreditando em algo que saiu de um tweet qualquer na internet e que um veículo publicou sem verificar fontes e sem confirmar a veracidade dos fatos. Se você acreditou em tudo isso, você é racista. Porque na sua essência você realmente acreditou em algo que não tinha fontes verificadas e que na sua convicção mais profunda você acreditou sim que a troca da etnia foi para não causar mais polêmica, para proteger as pessoas pretas, porque no fundo você acredita que uma pessoa preta é mais propensa a ser bandido. Eu lamento. O código linguístico de "não, eu não sou racista, tenho até amigos que são", sim, você é racista. Ter amigos pretos não te impede de ter o preconceito. Só se pergunta quantas pessoas pretas foram na sua última festa de aniversário. Quantas pessoas pretas tem na empresa que você comanda? Quantas pessoas pretas tem no seu trabalho onde você é funcionário? E não venha me falar de meritocracia quando você não sabe quais são as estatísticas das pessoas pretas que conseguem chegar na universidade por via própria. Você não sabe como é o ensino de uma escola pública que é majoritariamente frequentada por pessoas pretas. E você também não sabe como que é a realidade de uma pessoa preta, principalmente vivendo em um mundo onde o topo, a casta do poder econômico, social, cultural, político, não pertence às pessoas pretas. Eu recomendo que todos esses grupos procurem estudar o que é a realidade de uma pessoa preta no Brasil, no Reino Unido, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, para parar de dizer que, por mérito, essas pessoas poderiam chegar mais longe, só não chegam porque não querem. Há uma grande diferença entre ter a oportunidade ou a chance de chegar do que ser impedido de chegar pelo sistema. E é sobre o segundo aspecto que a gente tem que bater sempre até que isso mude de verdade. Pais que assistiram a adolescência e acreditaram que rolou um whitewashing da série, a minha dica final é: apenas melhorem